Olá, bom dia a todos e a todas. A nossa aula de hoje é operações com números naturais, especificamente os módulos 4 e 5, que são adição e subtração. O que parece, às vezes, muito fácil para nós, né? Quer dizer, que a gente imagina que vai ser muito fácil para a criança, porque é muito fácil para nós, é praticamente natural fazer adição e subtração, não é bem assim. Então, vou tirar minha imagem para começarmos a aula. Vamos começar falando o que habilidades a gente vai encontrar na BNCC em relação ao ensino fundamental, primeiro segmento, na unidade temática números, que vai falar de operações com números naturais. Por exemplo, um objeto de conhecimento é a construção de fatos básicos da adição e da subtração, que a gente vai encontrar no primeiro ano do ensino fundamental. E essa habilidade, construir fatos básicos da adição e utilizados em procedimento de cálculo para resolver problemas. Também vamos encontrar, no segundo ano já, ele pede que seja utilizado cálculo mental. O outro objeto de conhecimento, problemas envolvendo diferentes significados da adição e da subtração. Adição, juntar, acrescentar, subtração, separar, retirar. No primeiro ano, na habilidade 8, resolver e elaborar problemas de adição e subtração envolvendo números de até 2 algarismos, com os significados juntar, acrescentar, separar e retirar. E com o suporte de imagens e ou material manipulado, utilizando estratégias e formas de registro pessoais. E no segundo ano, na habilidade 6, resolver e elaborar problemas de adição e subtração envolvendo números de até 3 ordens. Vejam que no segundo ano, já passa para 3 ordens, com significados, mesmos significados, né? Um terceiro objeto de conhecimento ligado à adição, né, e subtração, procedimento de cálculo mental escrito, com números naturais, adição e subtração. Vamos encontrar agora no terceiro ano, utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental escrito, inclusive os convencionais, para resolver problemas significativos envolvendo adição e subtração. Então, vocês veem que agora no terceiro ano que vão aparecer os problemas, né? E vão continuar aparecendo o tempo todo, claro, né? Objetos de conhecimento. Um novo objeto de conhecimento agora também para o terceiro ano. Problemas envolvendo significados da adição e subtração, juntar, acrescentar, separar, retirar. Aqui já aparece comparar e completar quantidades. Então, veja que agora vai aumentando mais o que a gente pede para a criança. É claro, no início foi muito simples, quer dizer, o cálculo mental, as habilidades colocam só no segundo ano, e agora já acrescentou no terceiro ano os probleminhas, né? E agora vem resolver e elaborar problema de adição e subtração, codificar, juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e computar quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo exato ou aproximado, incluindo o cálculo mental. Então, além de vir uns probleminhas para o terceiro ano, ainda vem a questão de você pode pedir um cálculo aproximado. Veja que o nível de exigência já está acelerado, já para o terceiro ano. E muitas vezes, esses 3 anos, o professor, né, do primeiro segmento, ensino fundamental, ele resolve, ele mesmo toma conta da sala, então ele resolve o que eu vou priorizar nesse primeiro ano, o que eu vou priorizar no segundo ano, o que eu vou priorizar. Eu vou deixar um pouco a matemática mais para o segundo ano, vou priorizar o português, alfabetização em língua portuguesa no primeiro ano. Então, tem que levar em conta que a BNCC não considera isso, ela quer que se empenhe em ensinar matemática bem desde o primeiro ano, né? Um outro objeto de conhecimento, agora a gente está no quarto ano, propriedade das operações para o desenvolvimento de diferentes estratégias de cálculo com números naturais. Terceira habilidade, resolver e elaborar problemas com números naturais, envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas, cálculo mental, algoritmos, além de fazer estimativas do resultado. Mais ou menos o terceiro, né? Fazer estimativas, mais ou menos um cálculo aproximado. A quarta habilidade, utilizar, ainda no quarto ano, claro, né? Utilizar as relações entre adição e subtração, bem como entre multiplicação e divisão, para ampliar as estratégias de cálculo. A nossa próxima aula vai ser sobre multiplicação e divisão.
Quinta habilidade, utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de cálculo. Agora pulamos para o quinto ano, o que nós encontramos? Já entram os números racionais cuja representação decimal é finita. Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e com números racionais cuja representação decimal seja finita. Na verdade, a partir de um certo dígito é tudo zero, né? Utilizando estratégias diversas como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. E seria no segundo ano. Bem, então vamos fazer uma recordação do que a gente já viu até agora em relação aos nossos módulos e começou em história dos números. Nós começamos história dos números em relação aos nossos módulos, né? Depois viemos para o conceito de número. O último foi dado o sistema de numeração decimal. De qualquer forma, a gente continua o sistema de numeração decimal e começamos operações com números naturais. Hoje, adição e subtração. Tá? Então, no módulo 1, vimos que o nosso ingresso no mundo dos números se dá através da tentativa de construção do sistema de numeração. Então, realmente, a gente precisa de uma, digamos assim, de um sistema para matematizar, digamos, essa ideia vou falar da adição, de juntar, de acrescentar. A gente precisa matematizar, a gente precisa colocar símbolos, a gente precisa estabelecer regras, né, propriedades dessas operações, e aí a gente vai construir um sistema de numeração que, atualmente, a maioria das vezes, a gente usa o sistema decimal, né? Aqui, agora, a gente vai ver um pouco da evolução dos símbolos dos números, que a gente precisa de uma simbologia, né? Não simplesmente de um sistema, de uma forma de operacionar, né? Então, os hindus que inventaram esses símbolos de 1 a 0, contavam quantidades agrupando os elementos de 10 em 10, esses símbolos foram divulgados pelos árabes e atualmente são chamados números indo-árabes. Então, aqui a gente tem um desenvolvimento desde o século VI até o século XV, até chegar na Idade Média, né? Finalização da Idade Média. Até a finalização da Idade Média, a gente encontra aqui como foi a evolução de todos os números. 1, 2, 3, até 9, depois 0, né? O 0 se manteve mais ou menos igual. Por exemplo, o 9 também praticamente, né, teve a mesma notação. Então, vamos entrar agora na adição, né? Bem, só conhecer os números não basta. É preciso saber operar com eles e, mais ainda, saber quando efetuar com essa ou aquela operação na resolução de uma dada situação do problema. Então, é muito mais do que saber qual é a sequência dos números de 1 a 10, por exemplo, de 1 a 100. É muito mais do que isso, né? Operar com os números. É muito mais do que conhecer a forma como se escreve, conhecer que nome se dá para os números, né? Uma quantidade, 1, né? 2, 3, etc. Então, neste modo, trabalharemos a operação de adição de números naturais por meio de jogos, brincadeiras e da exploração de situações do dia a dia. Eu vou dar praticamente a maioria da aula e várias atividades serão dadas pelos outros professores do grupo, certo? Vamos relembrar aqui, muito fácil, né? Como nós chamamos, quando a gente soma, por exemplo, 1 mais 2, né? Então, a gente tem a parcela 1, a parcela número 2, e a gente encontra quando vai somar, vai fazer adição, né? A gente encontra o resultado que chama de soma ou total, tá? Então, só para fazer uma brincadeira com vocês, eu estou me inspirando numa palestra da professora Sandra Magenta. Então, eu peguei aqui, né? Aquela frase, só conhecer os números não basta, é preciso saber operar com eles. Vamos pensar nisso. Bem, todo mundo aqui é formado, ou praticamente formado, sabe fazer soma, né? Há muito tempo. Então, vou fazer uma brincadeira. Peguei esse vídeo aqui do YouTube
é que ele vai fazer essa soma, ele vai explicar como fazer duas somas, eu vou considerar só uma, calcular 10.011 mais 11.010 mais na base 2. Tá? Então, vamos ver. Eu vou tirar aqui minha imagem para colocar o vídeo não pela, vou tirar a imagem do slide, tá? Não colocar o vídeo pelo slide, mas pegar exatamente do YouTube. Então, só um minuto. Olá, vamos lá. Então, vamos ver o início da conta, né? Por quanto sairia, né, essa soma? Basicamente, gente, somar na base 2 é algo muito fácil. Nós só precisamos ter em mente a tabuada da soma da base 2, que é bem tranquilo. Eu vou colocá-la aqui, uma vez que ela é bem pequena. Seria o seguinte: 0 mais 0, sabemos, vai dar 0, isso praticamente vai funcionar em qualquer base. Né? 1 mais 0 dá o próprio 1. Se eu tiver também 0 mais 1, trocar a ordem, também dá 1. E 1 mais 1 vai dar quanto? 0. Então, aqui, vocês estão vendo que ele está dizendo como é que a gente trabalha com a base 2, que os dígitos são 0 e 1, tá? Então, por exemplo, se você somar 0 mais 0, você vai dizer como é que você vai definir a operação no conjunto 0, 1, né? Então, 0 mais 0 é 0, 1 mais 0 é 1, 0 mais 1 é 1, e 1 mais 1 é 10. É 1, 0, ele chama 1, 0, né? Vou falar 10, né? Então, 1 mais 1 é 1, 0. Então, ele tá querendo fazer a operação, né? A operação somar na base 10 esses dois números. Se a gente fosse operar na base 2, desculpa, se a gente fosse operar na base 10, a gente teria 10.011 mais 11.010, né? 21.021, certo? Mas vamos ver como é que ele faz a conta. Na base 10, esse cara aqui se chama 10. Na base binária, esse 1, 0 aqui é equivalente ao nosso 2, é a própria base. Né? Se você estivesse na base 8, esse 1, 0 seria equivalente a 8 unidades. Se você estivesse na base 16, ele seria equivalente a 16 unidades, tá certo? Mas isso aí a gente vai ver quando for vendo ao longo das outras bases aí. Então, essencialmente, com essa tabelinha aqui, a gente consegue fazer essas somas, todas essas somas, usando o modelo nosso usual de somar, certo? Nosso modelo de soma, se eu não me engano, parece muito com o modelo que o computador utiliza. Embora outras operações, o computador pode se diferir um pouco de nós, tá certo? Mas é como eu sempre digo, o importante é que você saiba fazer por alguma forma, porque o objetivo aqui dos cursos de sistema de informação, computação, é elaborar a máquina para que a máquina faça os cálculos. Só que você precisa ter um método seu de fazer para você confirmar se a resposta está correta ou não, tá certo? Você vai botar o computador de uma forma provavelmente diferente da que você costuma fazer, né, na mão, mas você precisa comparar os resultados, né, para ver se ele está rodando direitinho, se o programa executar a tarefa com sucesso. Beleza? Então, nesse sentido, tem esse método que é o que a gente vai utilizar para fazer essa soma. Então, ó, 1 mais 0 dá
mais 1 dá 1, 0. Então, a gente tem um 0 aqui, sobe 1. Sempre que o número tiver mais de uma casa, ele tem que ir nessa segunda casa, lá para cima, a casa da esquerda, né? Então, 1 mais 0, 1. Mais 0, 1 de novo, ó. Agora, 0 mais 1, 1. 1 mais 1 dá 1, 0. Pronto, então, essa soma aqui na base 2, ó, esses dois números aqui, né, na base 2, ela dá esse aqui, ó, 1, 0, 1, 1, 0, 1 na base 2. Certo? Vamos. Bem, nós temos a conta que ele fez. Baseando nessa explicação de como a gente opera os números na base 10, né, a gente encontra esse valor. 101.101, mas na base 10. Isso é só uma maneira, né? Agora eu vou continuar aqui a apresentação. Eu vou agora passar para os nossos slides novamente. Então, o que ele fez? Ele fez essa soma, dois números na base 2, e encontrou isso aqui. Então, vamos ver se a gente está acostumado a fazer a adição, a soma na base 10. Agora, quando a gente já passa para 2, vocês viram a dificuldade? Então, foi numa palestra no ENEMAI, Terceiro Encontro de Educação Matemática, nos anos iniciais, que teve agora, em novembro, né? Que ela, na palestra, professora Sandra, ela deu esse exemplo para falar sobre a dificuldade do aluno aprender adição. Então, ela colocou logo esse exemplo, logo na base 5, né? Onde a gente vai usar os números 0, 1, 2, 3 e 4, né? O 5 seria representado pelo 0, o 6 seria representado pelo 1, etc. Então, se a gente for imaginar aquela conta agora na base 5, tá? Nós vamos encontrar 32 mais 23 igual a 110. Para vocês verem. Então, eu vou deixar isso aqui como para vocês pensarem. Ali foi explicado na base 10. Como é que vocês poderiam justificar, de maneira análoga, né? Ou passar da base 2 ou para a base 5, de maneira análoga, como vocês justificariam essa resposta 110? Somar 32 com 23 e encontrar 110. Para vocês verem que, se vocês não têm familiaridade com aquela operação, no caso na base 5 ou na base 2, existe uma dificuldade aí de compreensão. Então, a gente tem que partir que a criança, quando ela vai aprender, isso é uma das coisas que a Sandra brinca na hora, né? Nessa palestra do ENEMAI, é que a gente quer que a criança raciocine como a gente, mas quantos anos a gente já passou desde que quando aprendemos aquela primeira operaçãozinha, que foi a operação de adição, né? Então, tem que levar em conta que mesmo que a ideia que seja o mais natural possível, e isso tem que ajudar também o nosso modo de ensinar a operação, porque é uma operação matemática que se aprende com muita facilidade, claro, em comparação com as outras, né? E ela é muito natural na vida, porque geralmente você acrescenta um e vê logo, se você conhece os números, você vê logo que você tem um, e acrescenta um, você encontra dois, né? Você junta uma maçã com uma pera, você tem duas frutas. Então, se a criança tem já o contato, né, já aprende desde muito pequenininha, como se falam os números, 1, 2, 3, 4, essa ideia de juntar o mais um e dar 2, ela fica mais ou menos natural, talvez até natural, né? Mas sem ainda ter entrado na escola, a questão de 1 mais 1 ser 2, um par. Bem, mas a operação, então vamos começar indo um pouco sobre a ideia. O que eles dizem? Que está lá na BNCC, né? A soma, ela envolve a ideia de acrescentar e a ideia de juntar. Então, alguns problemas nós vamos acrescentar uma quantidade a outra, né? Quer dizer, desculpa, a gente já tem uma quantidade, vai acrescentar outra, ou então a gente tem duas quantidades no mesmo momento e a gente vai juntar. E
Eu vou fazer uma citação aqui do Rodrigues Rato e Martins, de um trabalho de 2020, depois passaremos para vocês na nossa plataforma do Google Sala de Aula. As dificuldades relacionadas com o sentido de número e a diminuta compreensão dos significados das operações aritméticas, nomeadamente na adição, constitui, segundo diversos autores, as grandes dificuldades sentidas pelos alunos na área da matemática. Então, a gente tem que priorizar muito esse ensino da adição para logo depois, né? Para logo depois conseguir acumular mais conhecimento, a criança ter uma aprendizagem, continuar a sua aprendizagem de outras operações aritméticas. Tá? Então, agora vamos para dois exemplozinhos, de um para juntar e outro para acrescentar. Então, na ideia de juntar da adição, temos duas quantidades que se juntam para formar outra, né? O que eu já tinha falado antes. Então, esse exemplo foi a professora Rosa Garcia, que deixou desde o curso passado. Duas irmãs vão ao pet shop para comprar um shampoo para o gatinho. Ana leva R$ 23 e Marisa 11. Elas gastam todo o dinheiro. Quanto pagaram pelo shampoo? Então, elas precisaram juntar a quantidade que estava com a Ana, a quantidade que estava com a Marisa. Né? Agora, para acrescentar, né? João ganha 4 balas de caramelo da tia e 3 balas. Então, ele ganhou primeiro da tia, ficou com aquelas 4. Depois, a prima deu 3, tá? Então, na verdade, ele acrescentou ao que ele ganhou primeiro, né? Ganhou primeiro da tia 4 e depois ganhou 3 da prima. Então, a ideia de acrescentar. Então, só para exercitar, vamos ver aqui. Vou deixar para vocês pensarem, né? Pronto. A Isabel adora revistas em quadrinhos. No Natal, a mãe ofereceu-lhe 5 e o pai ofereceu-lhe mais 3. Quantas revistas a Isabel, desculpe aqui, tem uma questão, quantas revistas a Isabel recebeu ao todo? É juntar ou acrescentar? Bem, segundo problema, deixar para vocês pensarem e depois a gente dá a resposta, né? Na sala de aula da Cátia existem 39 livros de matemática. Então, lá na sala de aula já tem 39. E 20 livros de português. Então, na sala tem 29 de matemática, 39 de matemática, digo, e 24 de português. Quantos livros existem nessa sala? Você acrescentou ou você juntou? Né? Fácil, né? 3. No início do almoço, estavam 47 alunos a almoçar. Estavam lá 47. Até o fim do almoço, chegou um grupo de 32. No final, quantos alunos estavam almoçando, tá? Então, lá tinha 47 e passou o tempo, mas antes do final do almoço chegaram 32. E se acrescentar ou juntar? E a última, Joaquim observava com um binóculo uma revoada de pássaros. No primeiro instante passaram 2, logo depois mais 2, e mesmo depois passaram mais 2. Quantos pássaros Joaquim viu? Então, a pergunta aqui essa é a ideia de acrescentar ou a ideia de juntar? Então, vamos deixar vocês pensando, tá? E aí, em função esse quarto problema, ele foi, digamos, criado por causa de um seguinte jogo do site Matific. Né? Eu vou passar para vocês, porque é uma atividade simples, se a escola tiver acesso à internet, e é uma atividade assim agradável para a criança, tem um videozinho, é como um desenho animado, tá? Então, eu vou tentar colocar essa atividade para vocês verem, ver se eu consigo, ok? Então, vamos lá, tentar fazer a atividade. Vamos ver se eu consigo colocar a atividade aqui. Se eu não conseguir, eu deixo depois para vocês. Eu fiz o teste, consegui. Vamos ver se eu consigo. De novo, tá? Só um instante, por favor.
Eu não sei, tá? Eu consegui, mas agora eu estou com dificuldade de colocar atividade para vocês. O que eu vou fazer? Eu vou deixar a atividade no link para vocês verem depois, tá? Não foi possível, houve um problema aqui técnico meu. Eu sou o problema técnico. Mas, ok. Então, voltar lá para os slides, tá? Ok, então vamos lá. Voltando aqui para os slides. Bem, o que eu queria falar é o seguinte. Esse problema muito simples, né, do primeiro ano, aritmética do número inteiro, adição, aqui você tem vários jogos. Seria bom vocês darem uma olhadinha, né? O que é? Ele vai passar um filme e o que vai acontecer? Vai acontecer mais ou menos aquela história dos... São sequências de atividades com a mesma paisagem. Então, alguém pega um binóculo e consegue enxergar mais de perto o céu e ver dois pássaros, ou um pássaro. Na verdade, a primeira atividade é um pássaro voando. Muito bem, muito bonito o desenho. Depois, passa um tempinho, vê um segundo, né? Aí sai do binóculo e vem a pergunta: quantos pássaros você viu? Né? E aí a criança marca um desses números. Se ela acerta, saem uns confetes aqui dessa paisagem mesmo, né? Que ela voltou a essa imagem aqui. Antes ela aparece mais o céu, como se fosse a imagem de uma criança vendo um binóculo, vendo por um binóculo. E aí, se ela acerta, aí, se não, ela pode tentar resolver de novo. Aí vem um segundo, aí passa um pássaro, passa outro, para tudo voando, mas um muito bonito. Então, o que dá essa ideia? Então, essa primeira ideia, vista através desse vídeo, você começa vendo, na verdade, a construção dos naturais. Você acaba vendo no iniciozinho, né? Que a partir do 1 você vai para o 2, se não começar do 0. A partir do 1 você soma 1, vai para o 2, você soma do 1, vai para o 3. Então, essa ideia de adição já está embutida quando você vai ensinando para a criança o 1, depois o 2, depois o 3. E esse exercício ele não fica só em somar de 1 em 1. Em algum momento, mas ainda no início, ele já soma 2 mais 2, depois 2 mais 2 mais 2. Então, é interessante fazer com a criança as atividades simples e, né, com um apelo visual muito bonito, né, para ela se concentrar com a ideia de acrescentar. Né? Passou um, aí daqui a pouco passa mais outro, acrescenta mais um. Muito bonito exercício. Não deu, mas a gente vai... nos slides já está aqui o link, e vocês vão ter também o link diretamente na nossa plataforma do curso, certo? Bem, prosseguindo, né? Vamos falar mais um pouco sobre a questão da adição. Então, quando os alunos estiverem bem familiarizados com estes resultados mais simples, convém introduzir nas atividades situações que envolvam adições cujos resultados não ultrapassam 20. Então, para que as crianças internalizem esses resultados, a decomposição dos números e a utilização de propriedades pode ser útil. Aqui tem duas questões. Então, aqui a gente vai recorrer à decomposição dos números para ele entender melhor essa operação de adição, soma, né? E depois se utilizar de propriedades para intensificar essa aprendizagem. Por exemplo, então ele pode fazer a realização da conta de 7 mais 9, né? Como sendo, considerando 7, 5 mais 2 e 9, 5 mais 4. É claro que ele já teria que ter mais ou menos que 5 mais 5 é 10, né? 4 mais 2 é 6, já teria que partir desse entendimento sem precisar contar nos dedos, né? Então, uma maneira de fortificar essa ideia de juntar quantidades, né? Não digamos assim, de decompor os números para números menores e fazer essas somas naturalmente, através de um cálculo mental, lembra lá na BNCC? Cálculo mental. Então, a gente pode usar, vai ser falado mais adiante também, mas eu já vou introduzir, porque tem muito a ver com essa parte, né? A gente pode introduzir
a escala de Cuisinert. Nós tivemos, né, esse slide aqui é de um mini curso da professora Elisa Moreira Silva, que eu estou recomendando nessa aula para vocês verem as atividades dela. Muitas ela disse que pega até na internet, que ela atua com alunos da escola básica, né, até antes da pandemia, em projetos, trabalhou muito em alfabetização, ou em letramento matemático, né, melhor dizendo, e nesse 8º Encontro de Educação Matemática do Estado do Rio de Janeiro, que ainda está acontecendo hoje, promovido pela SBEM do Rio, ela nesse minicurso dela, que foi ontem, ela fala da maneira de você usar a escala para conseguir uma aprendizagem mais, dizer, uma melhor aprendizagem da criança. Então, aqui ela vai trabalhar com material concreto, e a gente sabe, criança tem muita energia, criança precisa realmente se mexer, não tem como deixá-la na cadeira somente. Quer dizer, essa é uma sugestão até que a professora Elisa fala, fazer ela se movimente. Então, ela até sugere, então aqui que eu estou trazendo ideias de várias professoras, né? Vários professores. Ela dá a ideia de que você, professor, na sala de aula, tem que intensificar essa aula, não simplesmente com a parte mental, mas também com a parte motora. Tem que fazer com que a criança se familiarize com o material concreto. Então, ela tem que manipular esse material antes mesmo de ensinar qualquer coisa em relação a ele, e depois tem que ajudá-la a entender o material, claro, expor. Mais adiante, a professora Valéria vai falar melhor desse material, eu só estou dando o exemplo aqui, e a partir dessa escala de Cuisinert, você pode fazer essa decomposição dos números. Você pode pegar o 10 e juntar aquelas outras barrinhas, né, cada número com uma cor, para formar o número 10, por exemplo, o azul com branquinho, né? O azul com branquinho, ou então duas amarelinhas, duas barrinhas amarelinhas. Então, essa questão da decomposição, você já pode fazer com a escala de Cuisinert, e aí a criança ela vai aprender brincando, de certa forma. Tá? São várias questões aí em relação à aprendizagem dela, não só com material concreto, mas com a questão de pegar. É claro que ela não vai pegar número, mas é importante que ela tenha essa identificação, né? Porque a gente vai trabalhar na matemática o tempo todo com a identificação. Não seria a palavra correta na matemática, mas é uma maneira de entender. A gente vai identificar 10 bolas com o número 10, né? A gente vai identificar. Então, tudo isso é uma relação bionífica. Acho que a gente já falou um pouco disso em outra aula. Bem, então, prosseguindo, né, eu vou passar mais um slide dela, em que ela sugere a questão da soma, né? Você fazer uma soma, por exemplo, 2 mais 2, né? 2 mais... Você tem 2 e somar mais 1, quanto ficaria? Ou então 2 mais 2, quanto você ficaria? Então, você fazer também a soma usando a escala de Cuisinert. E aqui vou deixar para vocês o Instagram dela, onde ela tem vários filmes curtíssimos, com a aplicação das atividades com as crianças. Aqui é uma atividade muito bonita, né? Quando ela aí vai mostrar para o aluno como é que fica essa decomposição, por exemplo, quando você quer várias decomposições que deem 10, que eu já tinha comentado antes, certo? Agora vamos passar para a primeira atividade, que tem a ver com material, né, com outro material concreto. Então, essa sugestão, que o jogo 10 não pode, quem trouxe para nós foi a professora Fátima, é a compreensão do sistema de numeração decimal, ideia do valor posicional. Quer dizer, você antes de chegar mesmo no algoritmo, você vai fazer com que a criança tenha uma compreensão do sistema de numeração decimal. Então, você pode usar essa atividade, né, usando palitos de picolé, ou você pode também fazer cartelinhas, né?
retângulos, melhor dizendo, e cartolina da mesma cor, se possível, de tal maneira que você vai usar numa tabela, né? Você vai fazer, digamos assim, um tabuleiro, que é a maneira como a gente fala, com escrito unidade, dezena e centena, e já ensinando o sistema decimal. A cada 10 palitinhos, vamos pensar em palito de picolé, você transfere para a segunda coluna como um palitinho. Então, uma dezena vai representar, sabe aquela identificação que eu falei com vocês? Então, para a gente fazer com que a criança entre no mundo matemático, essa questão de identificação, ela já tem que vir desde lá, ela pequenininha, ela de uma forma natural, não como a gente ensina, né, na faculdade, através dos vários sistemas que a gente tem, vamos dizer assim, né, dos vários espaços que a gente tem, das relações entre os espaços que a gente tem na matemática. Não, a gente vai introduzir de forma natural. Então, se interessante, ela ficaria manuseando primeiro esses palitos de picolé. Então, isso é o que a professora Elisa fala muito, que ela precisa ter primeiro uma identificação, criar, ela mesma criar, ter um tempo para criar. Isso a turma, como ela disse, pode ser dividida em grupos, faz uma atividade com um grupo e outra atividade com outro grupo, e aí vai rodando as atividades entre os grupos e fazendo uma aula que a criança não só, né, que ela possa também ter digamos assim, ela também possa, não sei se seria a melhor maneira de falar, que ela possa usar o seu corpo para fazer atividade. O que seria usar? Que ela possa manusear o material, que ela possa, né, brincar com ele, não simplesmente pegar um papel e entender. É claro que ela vai ser sendo muito pequenininha, a gente vai ter essa dificuldade na escrita. Então, é necessário trabalhar muito com o material concreto, muito em atividades de jogos. Isso já foi batido aqui, né? E como é que poderia ser essa atividade? Então, eu já falei mais ou menos, né? Aqui está específica a atividade que a professora Fátima traz para a gente. E você tem que ter uma mediação em relação aos alunos para orientá-los em relação ao que ganhou o jogo. Então, isso é bom que faça a devida mediação, né? Com indagações do tipo, para elas também fazerem uma reflexão em relação ao que elas estão fazendo, não simplesmente fazer, né? Bem, passar adiante. Aqui a segunda atividade é a cesta dos números de adição. Então, também é quase assim como se fosse uma atividade física, né? As crianças vão jogar uma bolinha de ping-pong sobre uns copinhos que podem ser de plástico, de papelão, que eles estarão sobre uma mesa presos, né? E depois, jogando essas bolinhas, elas vão fazer a devida adição. Então, é uma atividade, digamos, física e matemática, né? Passar para a atividade 3. A atividade 3 é um campeonato de par e ímpar, que é uma coisa que a gente já faz até, né? Isso aí é comum entre as crianças para jogar. Eu vou pular agora a atividade 4, que vai ser ou a Valéria ou a Fátima que vão explicar para vocês. É muito interessante. Quem trouxe também foi a professora Fátima. Adivinho indiscreto. Né? Vou pular aqui para depois elas explicarem para vocês. Aqui a gente tem uma trilha com a atividade 5. Então, avançar e adição, voltar e subtração, isso já seria mais adiante, né? Quando a gente... Se bem que a ideia, você não precisa falar em subtração, você pode falar em voltar o número, né? Você não precisa falar o nome das operações, né? Acrescenta mais um, volta dois, e a criança ir construindo a adição e a subtração, já que isso aqui também trabalha com a subtração, sem precisar em algoritmo dessas operações, ok? Também a atividade 6, a gente pode usar, sem usar recursos de números, mas visualmente a quantidade.
especificamente é para o primeiro ano do ensino fundamental. Isso aqui é a 8ª habilidade. Temos uma atividade aqui com dominó, interessante, poderia até fazer uma brincadeira com dominó, né? Um jogo de dominó e depois pensar como é que a gente poderia somar aqueles pontinhos. Então, a criança aqui você pode colocar numa mesa para ela não num papel, isso impresso, poderia ser uma possibilidade, mas colocar numa mesa e aí os números já estão impressos, ela só vai colocar em cima da mesa, em cima daqueles espaços. Então, isso aqui é como se fosse a visualização da mesa olhando por cima, tá? Tudo isso. E essa região aqui, né, toda ela seria ao que estaria na mesa, para o aluno simplesmente colocar o papel com o resultado dessas operações. Nessa primeira linha aqui, seria 2 mais 5. Aqui, mais adiante, você poderia também trabalhar com mutatividade da adição. Então, poderia também ser 5 mais 2. E aqui encontraria o quê? O 7, correto? Agora, vamos ver se a gente consegue passar um filme. Não sei se eu vou conseguir. Tá? Voltar aqui. Seria interessante vocês verem nessa aula. Também eu já fiz um teste, deu tudo certo. Vamos ver agora se vai dar certo de novo. Só um instante. Bem, novamente o filme sumiu. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar minha tela inteira, mas não sei se vocês vão conseguir ver, correto? Não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui. Deixa eu ver aqui o filme. Em toda cultura, os números aparecem no instante em que é preciso quantificar alguma coisa. O rebanho, os alimentos, as pessoas. Uma necessidade tão natural como natural é a necessidade que a criança tem de brincar. E, aliás, as brincadeiras contribuem muito para as crianças conhecerem os números. No dia a dia, os números nos ajudam a resolver inúmeras tarefas e vários desafios. Eles também expressam, vez por outra, nossas esperanças e nossas alegrias. Os números aparecem muito também nos jogos, momentos que agradam demais as crianças. Mas é no reino destas crianças, no mundo infantil, que podemos melhor observar e admirar não só o caráter lúdico dos números, mas de toda a matemática. Então, como se explica o fato de que algo que surge de forma tão espontânea e prazerosa, algumas vezes na escola acabe virando aborrecimento, aversão? Numa palavra, um grilo. Para solucionar esse e outros grilos, vamos conversar durante esta série sobre como eles acontecem na prática em diversas situações em sala de aula. Jacaré passeando na lagoa, jacaré passeando na lagoa. Meus alunos estão com probleminha. Eles sabem contar muito bem, até 40, 50. Entendem também de adição. Por exemplo, eles fazem 2 mais 3, eles fazem 4 mais 5, juntando os dedinhos. Mas quando tem que fazer 8 mais 5, eles se enrolam e não conseguem. Tentem explicar
dizendo: coloque 8 na cabeça, conte 5 daí para frente. Mas eles não entenderam nada. O que eu faço? Primeiro, eu acho que é importante a gente refletir sobre como esses alunos estão pensando a adição. O que eles consideram que adição é? 44 vai juntar com 24. Aí eu vou juntar isso tudo e vou chegar a uma conclusão que eu tenho um resultado. Juntar serve para você chegar ao resultado da conta que você quer. Eu tenho 10 bolinhas e tenho 15 dados. Eu vou ter que pegar as 10 bolinhas, juntar com os meus 15 dados para saber o resultado. Isso que é adição. Eles provavelmente consideram que adição é juntar quantidades. Assim, quando eles fazem 3 com 2, eles juntam os dedos. Agora, quando a professora pediu para fazer 8 mais 5, do jeito que ela explicou, eles não estavam mais juntando quantidades. Digamos que eles estavam acrescentando 5 ao 8, ou estavam, talvez, contando de 8 para frente, 8, 9, 10, tal, contando para frente. Quer dizer, não era mais o mesmo significado de adição que eles tinham aprendido no começo. E daí começa a confusão. Daí eles passam a não entender mais. Porque, no fundo, aqui, nessa situação, na história dessa professora, aparecem 2 significados da adição. O de juntar e o de contar para frente. E o de contar para frente, as crianças não entenderam. Não tinham experiência suficiente para entender esse significado. A gente pode se perguntar como é que as crianças vão entender esse novo significado do contar para frente. Uma maneira que é razoável é você deixar as crianças brincarem com palitos, com materiais concretos, fazerem as adições com essas coisas. Fazerem 8 mais 5, 7 mais 8 com palitinhos, com palito de sorvete, com contas, fichas, qualquer coisa assim. Agora, existem também outros recursos. Um recurso muito simples, por exemplo, que ensina as crianças a contar para frente, quer dizer, ensina, não é bem assim, elas percebem nessa situação. Um recurso muito simples é um tipo de jogo. São os jogos de trilha. Parou? Quanto deu? E aí, ó. Aonde que a Joana estava? Abre 12, espaço e abre. Aonde que a Joana estava? 3. Pra onde que ela vai? Quem é que sabe dizer agora? Pro 12. Pro 12? Ela tirou quanto? 5. Ela estava aqui, né? Então ela de 3 já foi pro 7, agora vai. Por que ela vai pro 12? 7 mais 5 vai dar 12. Vamos lá, ó. Passe a vez. Vamos ver se vai dar 12 mesmo, 7. Vamos contar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Repetindo esse jogo com toda a classe, em pouco tempo as crianças perceberão que podem fazer adição contando para frente. Ou seja, perceberão que a adição também tem o significado de acrescentar. Se não fizer o jogo, elas também perceberão isso à medida que vão tendo experiências que envolvam números e adições. A única diferença é que, jogando, elas perceberão essas ideias mais rapidamente. Pronto? Conta. Vamos lá. Mesmo tendo muita prática de sala de aula, muitas vezes temos dificuldade de entender como o pensamento da criança opera frente a determinadas situações. É o que acontece com o tipo de resolução que as crianças fazem com muita frequência quando têm de resolver uma questão de subtração como esta. O álbum de figurinhas tem 80 figurinhas. Já arrumei, quer dizer, já consegui 26 figurinhas. Quantas me faltam para... Oi, voltamos aqui, tá? Vamos deixar a subtração para começar agora, tá? Gostaram do filme? Muito bom, né?
tudo que a gente falou um pouco antes, essa dificuldade do aluno em fazer adição. Lembrem sempre daquela como a professora Sandra fez, fez aquela atividadezinha para os professores na palestra dela. Se você tivesse que somar na base 5, ia ser fácil para você? Você está acostumado? Então, vamos pensar assim também. Bem, então vamos voltar agora para a nossa apresentação e começaremos falando na adição. Então, vimos parte daqui, vamos deixar também o vídeo, tanto nos slides como na plataforma. E vamos falar agora da operação subtração. Se você tem 10 menos 7, 10 é diminuindo, o 7 é subtraindo, e o resultado dessa conta, né, dessa operação, a gente chama de diferença, né? Ou resto, é o que resta, né? De 10 tirando 7. Correto. Então, e o que está por trás? A gente viu que para a soma está por trás a ideia, né? De juntar ou de acrescentar. E já falamos, porque eu já comentei sobre as habilidades, certo? Mas o que está por trás, né, da subtração? Bem, a subtração ela é realizada quando a gente quer retirar uma quantidade da outra, quando a gente quer completar uma quantidade até atingir a outra, né, acrescentar, e também quando a gente vai comparar duas quantidades, tem a mais que, né? Então, aqui tem um primeiro exemplo. Maria comprou 8 limões e decidiu fazer uma limonada com 3. Quantos limões sobraram? Né? Então, aqui você tá retirando do 8 a quantidade 3. Né? Próximo problema. Né? O segundo exemplo. Zânia gosta muito de ursinhos, de peluche, e já tem 4, mas quer completar meia dúzia. Então, quantos faltam? Né? Então, aqui a gente tem a ideia de completar. Então, ela queria ter meia dúzia, né? Mas ela já tem 4. Né? Então, 6 menos 4, 2. Aqui também a gente poderia pensar, né? Poderia fazer uma outra ideia, poderia ter também uma outra ideia de resolver essa conta. O terceiro exemplo é uma questão de comparação. Zânia gosta muito de ursinho de peluche, tem 4, e Pedro tem 6. Então, quem tem mais peluches? Né? É Pedro ou é Zânia? Então, a gente pode usar o material dourado, uma forma de trabalhar a subtração. A gente já falou muito sobre ele aqui, idealizado pela educadora italiana Maria Montessori, e que viveu no final do século XIX até um pouco mais da metade do século, né? Um pouquinho mais da metade do século XX. E ele é constituído de cubo, placas, barras e cubinhos. Ele só não tem o atrativo da cor, né? E ele trabalha centena, milhar, então já é para um segundo momento. A Cuisiné já seria um primeiro momento, mas não o primeiríssimo momento. Tá? Então, aqui tem, eu vou aproveitar uma atividade que também pode encontrar na internet, que foi sugestão da professora Elisa, construir os números naturais até 20 usando esse material, né? Esse material dourado. O que ela disse ontem no minicurso. Então, a gente pode construir com os alunos cada número desses, para eles manipularem também o material dourado primeiro, e depois eles enxergarem o número através. Essa construção é boa, porque aí vocês, quando ele acrescentaria, quando ele chegaria no 9, usando só as unidades do material dourado, né? Quando ele chegaria no 10, ele colocaria mais um quadradinho, e aí o professor diria, não, agora vamos tirar. Então, ele pode, o segundo momento, primeiro manipular, fazer o que eles querem, brincar, e o segundo momento, construir até 20, aí o professor iria lá, essa tem que ser a mediação, tira aí os 10, então vamos fazer, para facilitar. 10 está ocupando muito, né? Uma brincadeira até com eles. 10 está ocupando, vamos colocar essa barrinha. Essa barrinha para nós agora são 10 quadradinhos. E assim vai construindo. Então, seria, né, o segundo momento usando esse material dourado. Aqui uma atividade que pode ser feita. Tem muitas atividades para procurar nesse site, atividade de matemática.
aqui seria, você também poderia fazer um cartaz, colocar numa mesa e os alunos, em vez de ter essa atividade impressa, eles poderiam escrever ou colocar cartelas com os números ali, onde tem, por exemplo, existiria uma cartela e colocaria naquele espaço da cartolina, onde já tem toda essa figura. Tá? Isso aí é também uma atividade interessante. Esse material também ele pode ser confeccionado pelo EVA, né? Aqui a gente tem um primeiro exemplo, represente os números 5, 15, 22, 53. Aqui já seria um terceiro momento. Então, já tem todas aquelas primeiras etapas, elas teriam que ser feitas com um certo tempo, e não de forma corrida. Tem essa questão do tempo em sala de aula, mas aí é que está. Não adianta apressar o conhecimento. É necessário, porque não adianta apressar e chegar no sexto ano, sétimo ano, oitavo ano do ensino fundamental e tiver dificuldade com as operações. Tá? Então, isso vai ser uma escolha do professor. E aí ele tem que partir, ele não pode menosprezar o primeiro ano em relação à matemática. Então, ele tem que valorizar também, ele tem que ter uma aprendizagem naquele primeiro ano, né, da matemática. Bem, então, continuando aqui, agora um exemplo 2. Aqui ajudando o aluno, como é que faria essa mediação, né, para ajudar o aluno. Aqui a gente tem um exemplo 3, no caso seria a subtração. O exemplo 2 era só a representação dos números. O exemplo 3 era a adição, aqui a gente já tem a subtração. E é claro que na subtração ele vai ser necessário manipular aquelas casas de dezena e unidade, que eles não estão fazendo através do algoritmo, mas através de cubinhos, né, ou barras, ou placas, né? E a gente vem aqui para o ábaco. Tá? Então, o ábaco é um instrumento simples para realizar cálculos numéricos. O primeiro ábaco provavelmente foi construído pelos mesopotâmicos, e as diversas antigas culturas, como os egípcios, chineses, gregos, etc., confeccionaram e usavam seus próprios ábacos. A professora Rosa, que desenvolveu esses slides, a maioria desses slides, então aqui foi a escolha que ela teve. Então, é muito conhecido o ábaco chinês, o ábaco japonês, que a gente chama de soroban, que atualmente é usado para ensino das 4 operações pelos cegos, né? Hoje de baixa visão até. Quer dizer, esse ábaco japonês ele pode ser usado por qualquer aluno, não necessariamente para aqueles que não enxergam ou têm baixa visão. Né? Você pode construir um ábaco, material reutilizável. Esse ábaco de maneira mais simples, né? Com as bolinhas, que pode ser contas, sementes. Eu vou falar um pouco mais sobre aqui, ensinando como é que seria a subtração, 82 menos 24, a diferença de... E vamos ver aqui, então eu gostaria de mostrar para vocês, esse é um site em inglês, mas que a gente pode pedir para traduzir, se a gente estiver no Google, desculpa, no Chrome, a gente pode pedir para traduzir, e ele coloca os números. Então, eu vou finalizar essa aula falando um pouquinho do ábaco japonês, do soroban. Tá? Eu vou passar aqui para uns novos slides. Só um instante. Passar para os novos slides. Já estou finalizando aqui para colocar, tá? Só um instante. Então, vamos lá. Última parte, vou falar um pouco do soroban.
Esses slides eles foram desenvolvidos para um trabalho no Colégio Duque de Caxias. A ideia era, os alunos não eram do primeiro segmento do ensino fundamental, ao contrário, eles eram do segundo segmento, mas eles tinham muita dificuldade com todas as operações, inclusive alguns não sabiam nenhuma operação, porque esses alunos, esse projeto é dentro de uma sala de recursos multifuncional, e então eu tive a ideia, eu e a professora da sala de recursos, da gente usar o Soroban. A ideia era porque, já que eles não poderiam usar em prova, calculadora, eles tinham essa dificuldade muito grande, então a gente pensou que se eles soubessem fazer as 4 operações com o Soroban, eles poderiam, a gente poderia negociar com o professor, porque realmente parece simples, na verdade, dependendo, parece simples, quando você aprende a usar o Soroban, você consegue fazer cálculo com muita rapidez. Mas essa prática não assim, ela engana um pouco, ela não é tão simples como a gente pensa. Vou falar um pouco sobre isso, né? Deixa eu voltar aqui. Peguei o slide errado, desculpe. Então, acho que agora vai. Acho que agora vai. Vamos lá. Bem, foi. Na verdade, a aula 1 seria a identificação dos números no Soroban, né? Essa aula eu me baseei num texto, né? É um texto da Comissão Brasileira de Estudos e Pesquisa do Soroban, CBS, nós vamos passar para vocês na nossa plataforma do Google Sala de Aula. Então, ela é muito prática, né, para aprender a usar. Agora, o que diz aqui? Na ocasião, é claro, eu li esse texto todo para preparar atividades, preparar como fazer essas operações, até aprender melhor, né, usar o Soroban. Eu não sabia fazer multiplicação nem divisão no Soroban. Bem, o uso do Soroban contribui para o desenvolvimento do raciocínio e estimula a criação de habilidades mentais. Permite o registro das operações que só serão realizadas com sucesso caso o operador tenha, a pessoa que vai fazer a conta, né? Tenha o domínio e a compreensão do conceito de número e das bases lógicas do sistema de numeração decimal. Aí foi meu erro. Então, vou falar sobre a questão quando eu ensinei para aqueles adolescentes, né? Eu ensinei como identificar os números, tive algum sucesso, mas a adição foi um desastre. Não para todos, mas para a maioria. O que acontece? Eu li isso, até coloquei na minha aula, mas eu vi que esse domínio e a compreensão do conceito de número e do sistema de numeração decimal, eles não tinham. Embora eles estivessem no 6º ano, no 7º ano, 8º ano, 1º ano do ensino médio, eles não tinham esse conceito. Eu não entendia, não entendia por que eles não conseguiam fazer a conta. Agora, tem uma questão aqui. Eu tinha um tempo limitado, eu me encontrava com esses alunos na SRM, né, na sala de recursos multifuncional, eu me encontrava uma vez por semana. Então, eu tinha que agilizar, digamos que eu ficasse 2 horas ou 1 hora ensinando a identificar os números, 1h30, e depois, mas eu não tinha assim, eu não vou ficar só identificando os números essa semana. Semana que vem eu vou fazer as operações, eu não tive essa paciência para trabalhar com eles, porque existia um programa e era necessário ensinar, ajudar, fazer trabalhos e outras coisas. Então, acho que talvez se eu tivesse ficado mais tempo, né, eu teria chegado a reverter essa falta de domínio, essa falta de compreensão do conceito de número. Então, eu acabaria sendo uma experiência de ensino, uma experiência de
metodologia de, como é que eu vou dizer? Mais do que a experiência de ensinar soma, né? Adição, professora. Seria mais entrar no mundo de compreensão do aluno, e a partir daí, essa questão, como esse tempo eu não tive, então foi um desastre. Então, às vezes, a gente pensa que o desastre é a metodologia. Às vezes, é o tempo necessário para o aluno compreender. E ali você tem que identificar o que falta nele para aquela compreensão. É preciso... Então, não tem como ter 40 alunos, chegar na aula, vamos ensinar a soma com o Soroban. Não tem. É uma questão que você tem que identificar em cada aluno, que domínio ele tem. Se você tivesse, quer dizer, isso aqui não seria para aquela criancinha, né, até o 3º ano, não. Isso aqui já seria mais para o final do ensino fundamental, talvez melhor ainda, do ensino fundamental, primeiro segmento, talvez. Mas é bom a gente ter essa ideia da tentativa, porque enquanto alguns vão ter muita facilidade, como um dos garotos de 11 anos, e outros vão ter, quer dizer, esses 2 pré-requisitos estavam falhando lá. Bem, prosseguindo. Aqui fala um pouco mais, né? É indispensável parte dos educadores o estudo e aplicação dos conteúdos constantes, pois garantirá maior êxito do desenvolvimento do pensamento abstrato e converterá o Soroban numa ferramenta rápida e eficaz. Então, aqui também tem essa dificuldade que você não vai manipular os números, você vai fazer a tal da identificação, que eu disse que a palavra não seria ideal na matemática, você vai fazer aquela identificação, uma visualização do Soroban com um certo número, né? Então, antes mesmo de visualizar esses números, a gente tem que entender. Então, teria o primeiro passo, não seria nem ensinar os números. Não foi isso que eu fiz com eles. Agora eu compreendo todas aquelas falhas que deram o desastre da compreensão da adição. 21 eixos, por exemplo, ele tem 21 eixos com 5 contas. Essa foto aí era do Soroban que eu tinha lá, na sala de recursos, tá? 20 eixos com 5 contas cada eixo. Vocês estão vendo, 4 abaixo de uma barra pretinha, né? E 1 acima. Então, são 5 contas. Bem, essas contas superiores, cada uma vale 5 pontos. E essas contas inferiores a essa barra aqui, a figura não está muito boa, né? Cada conta vale 1 ponto. Então, vocês estão vendo que começa uma identificação aí. E a gente tem a régua de numeração, que eu estou chamando de barrinha, né? Naquela régua de numeração são encontrados traços e pontos. Lembra que esse Soroban, ele é aplicado, né? Ele é usado para ensinar as 4 operações para os cegos, ou de baixa visão, especificamente mais para cegos. Então, tudo é visual. Ele vai pegar o Soroban, vai identificar aquela régua de numeração, ele vai identificar esses tracinhos e pontos, que aqui não dá para enxergar direito, tá? Talvez uma figura melhor, mas aqui embaixo já tem, dá para vocês verem, talvez embaixo, né? Os tracinhos e os pontos, tracinhos verticais e pontinhos. Um tracinho, 3 pontinhos, um tracinho, 3 pontinhos. O que lembra isso? É exatamente esses 3 pontinhos, né? Depois vem um tracinho, mais 3 pontinhos, são 3 pontos para cada ordem de uma classe. Os primeiros 3 pontinhos, da esquerda para a direita, é a classe das unidades. Os segundos 3 pontinhos, que são esses aqui do lado, que eu não marquei, né? Aqui eu estou mostrando os tracinhos, ó, tem um primeiro traço aqui, essa seta amarela. Vai mais para a esquerda, né? Então, eu estou fazendo a visualização da direita para a esquerda. Então, tem 3 pontinhos e aqui tem essas continhas, né? Essas três continhas próximas da régua de numeração. Aí tem um traço, aí você pula uma classe. Aí tem mais 3 pontinhos, que são relacionados à classe das dezenas. Aí tem um traço. Essa segunda seta estaria, teoricamente, apontando para esse traço. Aí você tem mais 3 pontinhos, que são a classe das centenas. Aí você segue, né? Você segue. Pois bem. Então, resumindo, você tem 23 eixos, a régua terá 6 traços, esses traços dividem a régua em 7 classes. Então, a primeira classe, que é das unidades, e conta-se entre a borda direita do Soroban e o primeiro traço. Aqui tem uma explicação do que eu falei. A segunda classe, que é de milhares, encontra-se entre o primeiro e o segundo. Eu tenho que corrigir aqui, desculpa. A segunda classe
a segunda classe é de dezenas e por aí vai. Tem que consertar aqui. Então, unidades, dezenas, centenas, milhares, etc. Tem que ter uma correçãozinha aqui. Quando eu passar para o Google Sala de Aula, vocês vão encontrar a correção, eu já corrigi. Bem, né? Aqui, novamente, houve o erro, né? Então, a primeira classe... desculpe. Eu é que troquei. Está correto aqui. Então, é a segunda classe das unidades. Unidades, aquela segunda coluna são cada um representa 10, então são das dezenas, 10 unidades, depois vem as centenas, aí você pula para a segunda classe, que é de milhares, depois pula para a terceira classe de milhões. Então, você pode trabalhar com os números muito grandes. Então, voltando aqui, a classe de unidades, dezenas, centenas, depois a classe de milhares, né? Depois a classe de milhões. Tá? Está tudo correto aqui. Desculpa. Vamos lá. Então, por exemplo, como é que você identifica o número de 0 a 5? Para representar o 0, você afasta todas as contas da régua. Então, aquela primeira foto lá, não essa daqui, né? Deixa eu ver a outra foto. Também não. Então, vamos voltar aqui. A primeira, eu vou comentar, depois eu vou mostrar para vocês naquele site. Então, no número 0, você afasta todas as contas da régua. Agora, se você quer representar os números 1, 2, 3 e 4, você encosta na régua de numeração, né? Na ordem das unidades, 1, 2, 3 ou 4 contas da parte. Você sobe, né? Você sobe as continhas. Quando você quer uma, você sobe uma, quer duas, sobe 2, 3, 4. Para representar o número 5, eu estou na primeira... Vou mostrar para vocês. Eu estou na primeira coluna da direita para a esquerda. Para representar o número 5, encosta-se na reta, na ordem das unidades, apenas a conta da parte superior. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui... Vou colocar aqui... Eu vou colocar a tela inteira, porque eu não estou conseguindo sair para o outro. Deixa eu ver aqui se eu saio. Só um instante. A tela inteira. Tá? Tá. Então, vamos lá. Tá? Então, esse site calcula. Eu já pedi para fazer a tradução, que eu comentei para vocês. Então, esse aqui é a visualização do 0. Vou deixar aqui. Essa aqui é a visualização do 0. O que seria o número 1? Né? Lembra? Aqui a classe das unidades, que ele chama. Unidade, dezena, centena. Então, aqui seria o 1. Você sobe para a régua de numeração, uma continha. O que seria o 2? 2 continhas. O que seria o 3? 3 continhas. Né? O que seria o 4? 4 continhas. E o que seria o 5? O 5 você vai pegar da parte superior. Então, aqui você tem o 5. Né? O que seria o 6? Você já tem o 5, soma mais uma unidade. O que seria o 7? Você tem o 5, soma mais 2 unidades. O que seria o 8? Você tem um 5, mas soma mais 3 unidades. Você trabalha com adição, né? O que seria o 9? Você tem um 5 e você soma mais 4 unidades. Então, aqui nessa primeira classe, que ele chamou de classe de unidade, você teria aqui 9. Então, para você passar para 10, o que seria o 10? Você vai para a segunda coluna, uma unidade de dezena. O que seria o 20? 2 unidades de dezena. O que seria o 30?
3 unidades de dezenas. E que seriam 40, 4 unidades de dezenas. 50, 5 unidades de dezenas. Se baixa aquelas unidades, esse aqui, posterior à régua de numeração, é 5, né? Como você está na linha das dezenas, unidades, dezenas, na tal da primeira classe de unidade, né? O que seria o 60? 5 unidades de dezenas, mais 6 unidades, mais 10 unidades. Cada continha aqui é 10, né? 10, 20, 30, 40, mais 10. E aí, quando você fizer o 90, vamos pular para o 90? Aqui. 90, né? 9, 0. Agora, se você quiser o 100, você ainda está na primeira classe de unidades, mas você vai ter uma centena. 200. 2 centenas. Se eu fizer 700, você teria 5 centenas mais 2 centenas, né? 5 está lá em cima, lembra? Mais 2. E por aí vai. Se eu quiser 3.456, né? Então, realmente, eu não fiz aquela primeira, vou parar aqui no 3.456. Eu não fiz realmente com aqueles alunos a primeira, eles brincarem com soroban. Se eles quiserem inventar brincadeira. Essa é a primeira questão. Eu tinha só um soroban também, né? Essa também era uma dificuldade, não era só um aluno. Era pelo menos 2 de cada, 3 alunos. 3 ou 2, né? Foram 2 aulas, quer dizer, em 2 semanas, que eu lembre, mas não, isso foi em 2019. Mas eu só tinha um soroban. Bem, então o que a gente verifica aqui? Identificar os números foi fácil para um aluno, qualquer número, 34.557, 5.226. Para um aluno foi muito fácil no primeiro dia. Para outros alunos, não. Não, eles identificavam os números pequenos só. Eles não conseguiam identificar. Eu não lembro exatamente se era dezenas, centenas, mas eles já tinham dificuldade. Então, quando foi para a soma, então, vocês estão vendo que tem a questão visual, que eu não esperei muitas aulas, né? Então, não houve manipulação. Eu, ao mesmo tempo que ensinei como identificar os números, isso demorou bastante tempo. Depois, como fazer umas somas simples. Depois, compliquei um pouco as somas. Então, acho que não ficou bem fazer tudo num dia só. E com isso, eu acabei não fazendo. Eu cheguei a fazer tentei fazer subtração, mas não adiantei outras operações. Ficou por isso mesmo. Tá? Então, vamos voltar lá para os nossos slides, ok? Então, voltando para os nossos slides, né, para finalizar a nossa aula. Tá? Então, aqui foi o que eu falei, 0, você não mexe nele. Aí, 1, você levanta uma pontinha, aquela na coluna mais à direita, 2, 3, 4, para 5, você abaixa todas as 4 pontinhas, né, e desce aquela da parte superior. E aqui está explicando 6, 7, 8, 9, 10, que eu já expliquei para vocês, e adiante, 13, 12, 13, 14, etc. E aí poderia começar. Então, foram essas atividades que eu comecei com eles. Pedro possui 5 bolas de gude, ganhou mais 3 num jogo com seu colega. Com quantas bolas de gude Pedro ficou? Então, eu cheguei a tentar fazer os probleminhas, mas, digamos assim, a ideia era ensinar a adição e depois chegar aos probleminhas. Com a adição, muitos se perderam, então acabei desistindo até dos probleminhas. Então, ficaram esses probleminhas para eles fazerem. Eu já compliquei para o segundo, né? Uma caixa 126 laranjas e 269 peras contra as frutas lá na caixa. E mais esse terceiro probleminha. A adição, ela é simples, é relativamente simples,
mas ela tem que ter a compreensão do sistema decimal. Não sei se porque vocês viram, não sei se vocês separaram, mas quando eu identificar 160, né, eu vou trabalhar com as 3 colunas da direita para a esquerda, e quando eu somar 145 vai ser realizado no mesmo soroban, essa segunda parcela, à esquerda. Primeiro eu vou trabalhar com as 3 colunas da direita para colocar o 160, e depois eu vou somar os 145 e colocar o resultado à esquerda. Bem, eu vou deixar para vocês, a gente pode discutir um pouco mais outro dia, como fazer essas contas, tá? A adição aqui eu só quis mostrar como é que são os números, para quem não conhece, já aprender, pode usar aquele, esse é do exercício 2, o terceiro item, né? E finaliza aqui. Vocês vão poder usar aquele soroban, né, virtual para identificar os números. Aí depois, no segundo momento, se vocês quiserem tentar fazer a soma, mas eu eu não recomendo, porque não tinha a ideia de que você tem que ter um conhecimento matemático forte para conseguir trabalhar com soroban. Não adianta só você ensinar a manipular aquelas continhas para fazer a identificação do número com elas. Então, muito obrigada por estarem aqui. Quem estiver assistindo a aula, a gente vai ainda certamente falar um pouco mais de soroban. Talvez passemos algumas atividades para vocês pelo Google Sala de Aula. E ainda vai ter mais alguns filmezinhos com atividades, os outros professores do grupo, professores, com atividades ligadas à adição e subtração, essas 2 operações. Bom dia, boa tarde ou boa noite.